Eu sou um problema. Ou pelo menos acreditar nisso foi o que fez eu passar por 3 grandes fronteiras na minha vida. E eu vou contar um pouco de cada uma delas para vocês aqui hoje. Quando eu era criança, eu era muito sensível. Eu era muito tímido, eu era a criança mais tímida do colégio, ou pelo menos no começo da infância. O mundo me doía. Eu me preocupava com o aquecimento global, com a fome no mundo. Vocês sabem aquela cena daquele urso polar magrinho, em cima de uma calota polar quase derretendo toda? Eu olhava para aquele tipo de coisa e eu começava a chorar. O mundo me doía muito. Por ser muito sensível, eu gostava muito de poesia também. Eu escrevia poesia no colégio. Certa vez eu participei de um concurso e o tema que eu escolhi foi a seca no Nordeste. Eu também cantei em coral durante muito tempo da minha vida, pelo menos da minha infância, numa universidade super conhecida por nós aqui. Durante esse tempo que eu cantei no coral, eu cantava com um grupo de mulheres. Eu tinha uma das vozes mais agudas do coro. E eu achava aquilo incrível. Eu achava a minha voz super poderosa, eu tinha muito orgulho dela. Eu achava sensacional quando a minha voz se juntava com a voz de outras pessoas, das mulheres, dos homens, e a gente formava uma coisa só, que só acontecia naquele momento. E naquele momento eu me sentia parte de algo muito maior, que ressonava para todo mundo. Com o tempo, e com a infância passando, eu fui entendendo exatamente o que era ser uma pessoa, ou ser eu, no mundo que eu vivia. Entrando numa outra escola, me foi dito que poesia e coral não era coisa de homem. Passando pela adolescência, eu fui perdendo a minha voz. Ou pelo menos essa voz que eu reconhecia como algo tão incrível, que eu tinha tanto orgulho. Eu fui entendendo o que era ser homem na sociedade que a gente vive. Eu fui entendendo e fui sentindo essa frase ecoar durante muito tempo na minha cabeça. E foi aí que eu conheci o bullying, a exclusão, o medo e a agressão física. Coisas que só o colégio consegue proporcionar para quem é diferente. 70% de todas as crianças LGBTs, porque criança sim é LGBT também, lésbicas, gays, transexuais, bissexuais, não é a gente não falando sobre isso que isso vai mudar? 70% dessas crianças passam em algum momento no colégio por algum tipo de agressão física, de bullying, algum tipo de situação vexatória, e elas acabam tendo vergonhas delas mesmas. E foi isso que eu senti. Durante muito tempo da minha vida eu senti muita vergonha. Mas principalmente, eu senti a vergonha que meus pais sentiriam um dia se eles descobrissem que eu era gay, que eu sou gay. E durante muito tempo, eu construí rotas de fuga na minha cabeça, eu tentei entender formas e desculpas para se um dia eles descobrissem isso. Eu lembro que se naquela época alguém me perguntasse se eu preferiria fugir de casa ou que meus pais descobrissem, eu preferiria fugir de casa. Tamanha vergonha que eu tinha e a pena de um dia ser uma vergonha para os meus pais. Embora os meus pais fossem sempre pessoas incríveis. Isso se provou com o tempo. Certo dia, minha mãe entra no meu quarto, sem eu estar lá, e acaba descobrindo, ou tendo certeza, porque a gente sempre acha que os pais não sabem, né? Mas eles sempre sabem. Tendo certeza que eu sou gay. Eu não vou dizer como. O que ela fez com essa informação nos próximos meses mudou totalmente o futuro da minha vida. Antes de falar comigo, ela passou algum tempo levando isso para uma psicoterapeuta. Ela foi entender melhor o que era isso, entender melhor como lidar com a situação e como falar comigo. Depois disso, um dia ela entra no meu quarto e diz: "Mano, eu preciso conversar contigo." E ela me fala que descobriu, que ela sabia. Eu, com algumas lágrimas já nos olhos e com uma desculpa pronta na ponta da língua, ela vem na minha frente, me dá um abraço e diz: "Tá tudo certo, eu te amo, eu sou tua mãe." Que incrível seria se todos os pais no mundo fizessem isso. Procurassem informação antes de entrar para a estatística
das famílias que excluem seus filhos de casa simplesmente por serem diferentes. Ou famílias que fazem os seus filhos serem próprios refugiados dentro da própria casa. E acontece muito. E eu passei pela primeira grande fronteira da minha vida, a aceitação, das pessoas mais importantes para mim até então. E foi aí que eu entendi que talvez eu não fosse um problema. Talvez, pelo menos para as pessoas que eu amava, eu poderia ser algo bom. E aí eu entro no mercado de trabalho. E no mercado de trabalho, mesmo sabendo disso, mesmo entendendo que a minha família era o meu ponto de apoio e que eu tinha suporte em casa, eu sabia que se eu tivesse, para eu ter sucesso na vida, eu teria que deixar uma parte de mim para trás. Que mesmo que na minha família isso não fosse um problema, no mundo era. No mercado de trabalho era. E foi aí que todos os dias, quando eu entrava pela porta da empresa, eu deixava uma parte de mim para trás. Eu deixava uma parte do Felipe para trás. E foi aí que eu entendi o que era o trabalho para quem era diferente. E foi aí que eu também passei por situações de preconceito no trabalho. Aquelas piadas que parece que não ferem ninguém, aquela necessidade de autoafirmação constante dos homens para mostrar que, enfim, pertencem a um padrão, pertencem àquela situação e que fazem a gente que é diferente sempre pensar em desculpas ou pensar na forma mais correta de falar sobre o jogo de futebol do dia passado. Eu tinha certeza que se algum dia me perguntassem sobre o jogo de futebol, eles iam descobrir na hora, porque eu não ia saber dar resposta nenhuma. E eu lia o jornal mesmo para conseguir dar alguma resposta. E por causa disso, eu não preciso nem dizer que eu fui muito infeliz durante muito tempo da minha vida trabalhando. E por causa disso também, eu achei que a área que eu trabalhava é que era o problema. Talvez eu não fosse feliz naquilo que eu fazia. E eu deixei uma carteira assinada, uma carteira de trabalho assinada, um contra-cheque interessante para alguém da minha idade, e decidi dar um passo para trás, ser estagiário numa empresa de tecnologia, uma empresa muito diferente de onde eu já trabalhava. E foi aí que eu dei 2 passos para frente. E eu mudei de empresa, e no primeiro ano que eu trabalhei nessa empresa, no primeiro ano eu fui convidado para participar de um grupo de diversidade e inclusão LGBT. Vocês conseguem entender o que eu senti com isso? A validação de alguém que achava que era um problema, que achava que era algo errado ser diferente, e no seu próprio emprego tem um espaço, e nesse espaço te dizerem que não só não é um problema, como pode ser a solução. Diversidade é bom. Diversidade traz lucro para a empresa, mas mais do que isso, e mais importante, faz pessoas mais produtivas, mais felizes. As pessoas, elas querem estar ali. A gente passa a gostar, a amar as segundas-feiras. Quando a gente inclui e a gente pensa em diversidade e inclusão dentro da empresa, tudo começa a melhorar. Tem uma pesquisa que diz que quando se atinge equidade de gênero no ambiente de trabalho, a gente consegue ter até 48% maior margem operacional da empresa. Diversidade, criar espaços seguros, está totalmente ligado às pessoas estarem mais felizes. E isso está totalmente ligado a ter espaços mais inovadores. Foi aí que eu passei pela segunda grande fronteira da minha vida. A validação de poder ser quem eu sou, naquelas 8 horas diárias de trabalho, naquele espaço que a gente sempre acha que uma tarefa é uma tarefa e que a gente só tem que ir lá para fazer o que nos é pedido e que a gente acha que a nossa imaginação, a nossa criatividade também não deve cruzar a fronteira da empresa. E ela precisa. A gente tem que estar 100% lá. E foi nesse momento, passando por essa fronteira e passando de achar que era um problema por ser diferente, ao orgulho disso, entendendo e sentindo isso, que eu fui atrás dessa informação. Eu fui procurar entender melhor o que estava acontecendo, porque vocês sabem quando a gente tem aquela sensação, ou a gente experimenta algo, ou a gente vê um filme, ou escuta uma música que é tão incrível, que a gente não consegue nem dormir antes de fazer todo mundo ouvir, ou todo mundo ver. Era isso que eu sentia. Era isso que eu sentia quando eu olhava e pensava em tudo que eu tinha passado nesse processo de validação, e eu queria que as pessoas também passassem por isso. Que quem tivesse
sentido algum tipo de preconceito ou tivesse se sentido diminuído no seu trabalho, pudessem ter um espaço onde se sentissem assim, se sentissem orgulho. E foi então que eu fui apresentado a um gráfico dentro desse estudo, que é muito simbólico para mim, porque ele me fala muita coisa, que é o número de ideias com relação ao tempo, entre grupos diversos e grupos pouco diversos. E basicamente se vê, na simbologia desse gráfico, que grupos mais diversos, com o tempo, criam muito mais ideias para problemas diferentes. Grupos pouco diversos, menos ideias. É bem fácil de entender isso quando a gente tenta comparar, por exemplo, essa plateia de gente tão ávida por conhecimento, querendo aprender, tão diferente, mulheres, homens, LGBTs ou não. E a gente compara com, por exemplo, nosso governo federal, onde a gente tem pessoas super iguais, querendo resolver o problema de um país tão plural, onde a gente não tem toda a inovação que a gente precisa. Diversidade gera inovação, em qualquer lugar que a gente esteja. Ser quem se é gera resultados para si mesmo, principalmente. E foi aí que eu olhei de novo para esse gráfico e ele me falou uma segunda coisa. Porque eu consegui ver que esses dois grupos também representam uma coisa muito importante. A empresa e o mundo. E também eu fiquei muito interessado naquela parte principal onde a gente vê que existe uma diferença de tempo entre a criação de ideias e o começo da criação de ideias de um grupo diverso e um grupo não diverso. E foi aí que, pesquisando, eu me dei conta da segunda parte mais importante relacionada à diversidade. E a partir de uma pesquisa que eu conheci de uma grande empresa de tecnologia, que foi descobrir dentro dos seus grupos mais produtivos, os seus times mais produtivos, qual era a característica principal desses times. E a característica principal dos times de maior sucesso é segurança psicológica. E daí tudo faz sentido. Porque não adianta ter diversidade no ambiente de trabalho se a gente não tiver um espaço seguro para as pessoas serem quem elas são. A inclusão, a segurança psicológica, o espaço seguro, é o que faz a gente realmente conseguir se expressar. É o que faz a gente realmente conseguir assumir risco e não ter medo de ser julgado e, se a gente errar, ser colocado o problema em cima da nossa diversidade. Ah, ela é mulher, então ela fez aquilo. Ele errou porque ele é gay. Isso acontece o tempo todo. São espaços com menos preconceito, ambientes mais inclusivos, relações mais horizontais, colaboração. Diversidade e inclusão. E foi aí que eu também entendi esse gap entre esses dois grupos diversos e não diversos. E o caminho que a gente ainda tem para transformar o mundo, que é tão plural, mas tão pouco inclusivo. E a potência e o potencial que a gente tem quando a gente conseguir fazer e ter um mundo inclusivo, de inovação e de tudo mais. E o preconceito está aqui no meio. E ela é a grande fronteira que a gente tem que passar. Outra informação importante é que só por causa do machismo estrutural, a gente perde 12 trilhões de dólares por ano nos países subdesenvolvidos. Pelo simples fato das mulheres não conseguirem chegar ao mercado de trabalho. Pelo simples fato de elas serem colocadas em situações de emprego não formal ou simplesmente só dentro de casa. E foi aí que eu me coloquei dentro dessa realidade. E que eu passei pela minha terceira grande fronteira, a dos meus privilégios. E eu entendi que mesmo tendo passado por tudo que eu tinha passado, eu era um homem branco, cisgênero, ou seja, uma pessoa não trans. Eu tenho família e amigos, eu não tenho deficiências físicas aparentes. E por causa disso, eu olhei para o mundo e eu entendi que o meu lugar no mundo era utilizar tudo que eu aprendi, reconhecer os meus privilégios, para a partir disso criar grupos, juntar pessoas, mover todo o meu esforço e toda a minha paixão para realmente criar ambientes seguros para todo mundo. Para realmente dar voz de volta para pessoas que esqueceram as suas. E aí eu aprendi e redescobri a minha própria voz. E eu entendi que eu teria realmente vergonha, e a única vergonha que eu poderia ter é se eu sentasse em cima dos meus privilégios e não fizesse nada. E eu fiz totalmente o contrário. Por causa disso, logo eu virei líder desse grupo de diversidade LGBT da minha empresa. Eu criei outros grupos e liderei grupos, mas principalmente eu criei outros líderes e juntei pessoas e eu não fiz nada sozinho. E no mundo a gente não faz nada sozinho. As grandes coisas são conquistadas juntas. E mais do que isso, eu fui reconhecido.
Mas esse reconhecimento global, ele não é tão importante quanto o reconhecimento da história que eu quero trazer para vocês. O reconhecimento de que a diversidade e a inclusão é importante, o reconhecimento da nossa própria voz, o reconhecimento que isso não é um problema. Que ser colorido, ser diferente, não é um problema. Isso é a solução. O mundo ainda me dói. Ele ainda é cheio de preconceito. Mas o preconceito é uma grande barreira, uma grande fronteira que a gente tem que atravessar. E a gente só atravessa se nós formos todos juntos. Obrigado.